Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados pela espiritualidade. Queridos irmãos, vamos fechando os nossos olhos, serenando as nossas mentes, abrindo os nossos corações para o mais puro amor. Com muita gratidão a essa casa que amorosamente nos recebe hoje, que a espiritualidade presente abençoe a cada um que aqui está, que abençoe a todos os corações desapegados, comprometidos, responsáveis pelo compromisso feito para essa encarnação de levar ao outro a sementinha do amor. Pedimos a Joana de Ângeles, ao Pai Maior, a Jesus nosso irmão, que abençoe essas pessoas, esses irmãos que não mediram esforços para que essa casa pudesse iniciar hoje um trabalho de amor, de doação e de caridade. É com muita emoção que eu peço a vocês que nesse momento visualizem em sua tela mental a imagem amorosa de Jesus e de nossa irmã Joana de Ângeles, entrando neste salão, abençoando a cada um aqui presente, levando, intercedendo a Deus por cada irmão aqui presente, pelas suas necessidades. Agradecendo a Joana por coordenar todas as equipes espirituais, equipes de saúde, de socorro, de estudo. Que cada grupo aqui presente, Joana, receba com muito amor a sua orientação. E nós também que possamos nos imbuir em conhecimento, em estudo, para colocar muito mais conhecimento e amor em nosso trabalho. E assim, pedindo licença ao plano maior, com a permissão de Joana e de Jesus, vamos homenagear nossa Mãe Maria Santíssima e pedindo luz e bênção para o nosso irmão José Roberto, que fará o Evangelho da tarde de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Hoje iniciamos numa nova casa, um espaço maior, mas sempre temos que voltar às origens, onde começa-se de uma forma pequena, modesta, mas ao mesmo tempo que estamos aqui numa casa maior, a responsabilidade é maior. Não só a responsabilidade do dirigente, dos trabalhadores, mas a responsabilidade inclusive de vocês, porque hoje nós podemos dar ao conforto de estarmos aqui sentados, enquanto gente passando fome no mundo todo, mas cada um dentro da sua encarnação. Geralmente quando chegamos no centro espírita, a maior parte, 99%,
eu estou sofrendo, eu tenho familiares que estão desajustados, nada dá certo para mim, Deus esqueceu de mim. Mas não só a igreja, não só o centro, mas todas as religiões boas, a pessoa vai nesse sofrimento. A própria espiritualidade empurra para que cheguemos no centro. E o centro parece um local que nós vamos para sanar nossas dores, um hospital, uma emergência, e vamos sanar nossas dores. E com o decorrer do tempo, nós vamos percebendo que o centro não é isso. O centro está chamando a todos nós, o chamamento é feito para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. Então, eu estava vendo a imagem aqui, olha, isso aí é o céu, né? Mas tá bonito, moraria assim no local, desencarnou, está morando num local desse. Mas pensa a eternidade, você parado aí sentado. Então a espiritualidade nos chama para o trabalho na Terra e a volta para lá trabalhar também. Aqui na Terra, por exemplo, todos nós assinamos uma missão lá em cima. Todos nós, não, Deus esqueceu de mim, não, nós estamos esquecendo de nós mesmos. Então nós temos que começar a repensar os nossos valores, que basicamente, tá, aqui a gente vê por males físicos, espirituais, mentais, tá, para sanar para arranjar um milagre, tá certo? Mas deixo bem claro que trabalhador de centro não faz milagre. E tem contas para pagar igual vocês, tá? Dá as dores de cabeça da vida, então somos iguais. Só que um numa missão e o outro entrando na missão. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos todos aqui para aprender. E cada vez que entramos num novo aprendizado, mais aparece para nos aprendermos. Amplia o leque das nossas dúvidas, mas sempre com fé na caridade e no amor. Todos chegam, né? Eu vou me curar. Ou outros que chegam no centro, vão passar por um tratamento espiritual. Poxa, eu venho aqui a vizinha falou para mim que eu tenho um espírito obsessor. Eu venho aqui e vocês tiram de mim, mas vocês não prendem ele. Ele não fica amarrado, ele não tem uma não tem uma cela aqui para deixar eles. Por quê? Tudo que nós fizemos e temos uns acompanhantes, todos nós temos nossos acompanhantes, bons e aqueles que não fomos bem, tá, em outras vidas. Por quê? No passado, nós também fomos arteiros, fizemos muitas coisas assim. E nessa vida, é uma grande chance que nós temos hoje de se reencontrar com essas pessoas para poder sanar essa situação. Às vezes, ferimos alguém, machucamos emocionalmente e de repente nós voltamos agora. E essas entidades ainda não conseguem ao mais difícil de todas os atos que nós temos que cometer na nossa vida, que primeiro é a caridade, o amor, e o mais difícil, pelo menos eu acho, que é o perdão. Não, eu perdoo. Eu, por exemplo, eu perdoo, mas aí a hora que ele bobear, eu pego ele. Nós não perdoamos. Esse exercício que tem que ser na prática diária, aquelas pessoas, aquelas situações que nós temos que viver e de repente nós não conseguimos passar por elas de uma forma de poder perdoar de verdade. E essa é a grande chave da nossa prisão, do nosso espírito e do nosso corpo, onde nós temos que o perdão é a palavra maior. O exercício da caridade, ele tem que ser diário. Você pega uma fila, qualquer lugar, alguma instituição, o cara está de mau humor. Um sorriso, às vezes, é o suficiente para a pessoa se sentir bem. As pessoas reclamam muito, mas reclamamos assim, por causa da interiorização do egoísmo que nós temos, todos nós temos. Nós somos ainda mais animalizados. Então, aos poucos, nós vamos ter que melhorar dessa animalização, do egocentrismo, do egoísmo. E outra coisa, nós estávamos falando dos espíritos que são presos. Mas eu vou no centro e de volta, eu vou no centro e de volta.
por causa dos nossos pensamentos. Todos nós temos pensamentos bons e pensamentos obscuros. Todos. Nenhum de nós conseguimos pensar 24 horas bem, só no bem. O ser humano está muito atrelado à matéria. Mas, deixa bem claro, que nós temos que viver na Terra a vida da Terra. Mas o mais possível do que como eu posso fazer para o meu semelhante estar bem. Todos nós também temos sempre um parente, um conhecido, um amigo, um chefe. Eu falo que é o Tupperware sem tampa. É aquele que chegamos, as nossas vibrações não batem. Chega lá, parece gato quando vê cachorro, né? Mas são colocadas pessoas nas nossas vidas, de vidas passadas, pode ser, que é para nós nos reconciliarmos. Mas ao mesmo tempo também pode ser seres que nada tem a ver com a gente, que são colocados nas nossas vidas para nós aprimorarmos um pouco essa pessoa. Às vezes é espíritos mais embrutecidos, tá? Menos, digamos assim, mais ligados à terra do que ao céu, ou ao plano espiritual, e que nós temos que começar a trazê-los para o bem comum. Todos nós temos em família um parente que a gente parece que não tem afinidade. Não tem. Nasceu, mas não tem aquela afinidade. Então, essas pessoas são colocadas, mas nós assinamos lá em cima o contrato que nós íamos receber essas pessoas. Como também aquelas pessoas que recebem um novo espírito, que vem com certas anomalias, tá? Em que umas estão preparadas no plano espiritual para recebê-las. Outros vão recebê-las compulsoriamente, ou seja, vidas passadas, machucamos alguém, fizemos alguma coisa que deu uma alteração mental na pessoa e ela volta com a gente. Nossa Deus, você não gosta de mim, você nunca apareceu na minha vida, tá? Deus se esqueceu de mim. Não, ao contrário, Deus lembrou de você. Então essas pessoas a gente tem que começar a trabalhar esse exercício do amor e da caridade. Só assim que a gente abre a chave da nossa prisão espiritual, tá? E outra coisa, chegando ao centro, a gente percebe que a gente muda. É como eu falei, dirigente não tem nenhum alvará que vai livrar dos seus problemas da encarnação. Ao contrário, às vezes muito mais situações de ter que trabalhar, fazer, tempo não dá. Eu preciso de um tempo para mim. É comum, por exemplo, vou assistir um filme, toca a campainha, domingo à tarde, lá para 6 horas, tal, aquela horinha, vou assistir um filminho hoje. Ou o futebol mesmo, tá? Moral da história, eu, por exemplo, fico com karma, né? Eu torço pro Santos, né? Então eu fico com karma pesado, né? Porque o Santos está lá embaixo. Então, assim, para assistir, nós toca a campainha. Um dia eu cheguei e falei, não, eu não vou atender hoje ninguém. Falei para a esposa, não vou atender ninguém. 5h30 toca a campainha. Fui lá fora para dizer não. Chegou uma senhora com uma criança de 5 anos, um tumor na cabeça. Falei, entra. Paguei minha língua. Então, quer dizer, mesmo trabalhando sem espírito, a gente tem os deslizes. A gente precisa tentar se posicionar. A Joana de Anjos fala, é exercício segundo a segundo dos nossos pensamentos. E quando a gente trabalha, quando a gente vai vindo, não só ao centro, ou outras religiões, eu estou falando do centro, mas pode ser outras religiões. A gente vem, normalmente, a gente pensa assim, poxa vida, eu estou indo, não dá certo, mas o Chico falava assim de vez em quando, fora da casa da prece, a vida é como uma ponte pêncil. Enquanto você for trabalhador, estiver até o meio da ponte, é fácil. Depois começa a ficar dificultoso. É que está no caminho certo. Por quê? Todos vêm à busca aqui da Dona Araci. Quer entrevista, quer tudo. Perfeito, eu acho que é correto. Mas a Dona Araci também é humana, como o Chico era humano.
tá? E tinha a parte dele que tinha hora que cansava, cansava também. Então, ao mesmo tempo que as pessoas procuram, depois de um determinado tempo, nós vamos percebendo, opa, peraí, o companheiro do lado que está lá, está numa situação mais difícil que eu, dá para perceber essas situações. E a gente começa a dar umas leves mudanças. Demora pra gente, às vezes demora algumas eternidades. Tudo bom? Aí, algumas eternidades. Por exemplo, encarnação. Quantas encarnações nós temos? Não sei, 80, 70. Só que está vindo gerações novas com 150, 200 encarnações. Porque de tempos em tempos o próprio plano espiritual coloca na nossa vida seres que já estão mais evoluídos, para poder dar um empurrão na sociedade, nas pessoas. Tem uma música do Lulu Santos que fala que a humanidade anda a passos lentos e sem vontade, e é a realidade. Então de vez em quando precisa aparecer um Einstein, precisa aparecer um Gandhi, precisa ser Jesus, Buda, para voar. E cientistas mesmo, tá? Edison, sem o Edison nós estávamos aqui tudo escuro aqui. Então a gente não vê, por exemplo, as coisas que Deus nos dá. É fácil, é só ver, é o que está acontecendo agora, coitada. Por questões religiosas, Israel e Irã, culpado, todos, vítimas, todos. O Chico ele falava que judeus e árabes, ou muçulmanos, na verdade, não era o árabe, porque o iraniano é persa, não é árabe, eles estão em briga há 5.000 anos. E diz que vai demorar mais 5.000 anos para descansarem e fazer a paz. Então por quê? Para eles concentrarem numa conscientização de só que na fraternidade que vai dar certo. Não vai ter jeito. Não importa a religião. Não importa a religião. O que importa é essas atitudes. Então alguns, por exemplo, têm a facilidade que numa instituição religiosa, de repente, daqui por aquele tempo, rápido. Ele é melhor que o outro? Não. Outros demoram muito mais tempo para poder começar a trabalhar a caridade. Quer ver uma coisa que, perdão, é o mais simples de todos. Pega seu carro e sai na rua. Um te fecha, um te faz o quê? Esse, eu falo que é o exercício do perdão do homem atual mais difícil. Você pega o carro, virou uma arma. Você quer sempre ter uma vantagem. Aí que a gente começa a perceber. Eu xingava, berrava. Agora eu estou ficando, falando, pai, vai um pouquinho. Vai adiantar alguma coisa. Ou o cara me dá um tiro. Então, são coisas que a gente tem que começar a trabalhar dentro de nós. A Joana de Anjos falava, nós, o responsável por todos os atos de nossos, somos nós mesmos, as ações, tá? E falando dessa história das encarnações, né? Então, de repente, outra coisa, nessas dificuldades da vida, que eu falei do dirigente e tal, pode ter notícia, dirigente não tem, seria igual a Chico Xavier. O coitado sofreu a vida toda. Normalmente, todos os médicos que trabalham, vem uma certa dificuldade financeira, lutando para manter a vibração elevada. Uma vez falaram para mim assim, você vai trabalhar com os fitoterápicos, você vai só ter dor de cabeça, espiritualmente. Levei umas pancadas na vida, mas eu falei, não posso parar. Então são coisas que nós temos que ter perseverança e persistência, que eu chamo de fé e determinação, que é o mais importante para nós hoje. Acontece situações políticas, acontece situações de guerra, tal. Ao contrário, nós temos que vibrar por todos. Não, mas eu estou aquele fulano, político tal. Não, vibremos por todos. Eles estão todos falindo. E hoje nós temos encarnações que geralmente vieram do Império Romano ainda, da Segunda Guerra Mundial, e traidores da Inconfidência no Brasil. E vários países têm vários segmentos em que eles estão reencarnados. Ainda é aquela animosidade. E parece que essa animosidade pega nas pessoas. Então nós temos a obrigação, digamos assim, à medida que você começa, que eu falo que 2 livros são essenciais para quem quiser crescer. Por
primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia, que eu escolho, e o segundo, que é um livro que eu falei que é um nome até estranho, que chama de Livro dos Espíritos, que são 750 perguntas. Aí que me mostrou, por exemplo, eu venho da Igreja Católica e frequentava a Igreja Católica, mas eu perguntava para o padre, mas Adão e Eva, só foi ter Adão e Eva, sim. Aí teve Caim e Abel, Caim matou Abel, e Caim casou com quem? Com a cobra ou com a mãe? Não, mas tinha outra, não tem outra, só tinha os dois. Mas são sentidos figurados, tá? É para você entender a evolução. Aí quando você pega o Livro dos Espíritos, aí você entende de onde nós viemos. Um outro livro, quer saber como nós somos bonzinhos? Leiam Os Exilados de Capela. Vamos fazer o filme agora, né? Os Exilados de Capela. Nós éramos, todos nós, eu, vocês, era a pior espécie de gente que tinha lá. E a única coisa que o plano espiritual consigo fazer é o seguinte: vamos pôr no planeta rudimentar, selvagem, chamado Terra. E daqui a uns tempos vai acontecer a mesma coisa na Terra. Nós vamos começar a chegar num grau de caridade, de perdão, que muitos, e as pessoas que fazem isso não é degradado na marra, não, eles são degradados até por vontade própria, porque eles não têm capacidade de ficar naquela sociedade. É uma coisa que nós temos que exercitar, é a nossa exercício diário, assim, o que eu posso fazer de bem? E não precisa fazer dinheiro, esmola é o de menos, esmola de menos. Esmola você não dá nada para a pessoa, é o contrário, você só prejudica a pessoa, que ele percebe que pode ficar numa situação de conforto. Eu vou aqui, ganho R$200 aqui, eu ganho 300 ali e não preciso melhorar. Mas a partir do momento que você deu um trabalho, deu uma situação, digamos assim, dele dar algo em troca do bem-estar dele, ele vai melhorar. Muitos já chegaram em casa, eu estou passando necessidade, perfeito. Mas quando fala assim, olha, nós temos um portão para pintar, olha, precisa varrer tal lugar. Ah, não, obrigado. Não falo mais nada. Muitos já aceitaram. A gente veio para gente, até eu falei muito isso. Olha, o pintor tal está passando necessidade. Vai pintar, fala que a porta do cachorro está meio ruim, pinta a porta do cachorro, vai. Então a gente já ganha o dia aí. E o cara aceita. Quer dizer, o cara, ele se submete porque ele sabe das necessidades dele e ele tem a capacidade do orgulho dele baixo. Que é outra coisa que nós temos, né? Orgulho. E são coisas que nós trazemos das vidas passadas. Todos de nós fomos tudo bom? Quantos de nós fomos ricos, fidalgos em vidas passadas? E de repente a gente vem com aquelas características. Às vezes você chega, vai fazer distribuição, que é comum, instituições religiosas distribuem sopa na rua, tal. Muitos mendigos vão chegar lá e fazer, eu quero talheres de metal. O ar, não, mas como? Numa quentinha de isopor? Então você vê que ele foi rebaixado pelo plano espiritual para poder crescer, que ele não foi rebaixado na verdade. Está dando exemplo, e eles não aceitam. Não, colherinha de plástico eu não quero. Então uns não pegam a comida, preferem ficar com fome do que pegar a colher de plástico ou a marmitinha quentinha. Então são coisas assim. Quem frequenta o centro, a primeira coisa, lógico que a gente vem por uma situação de sofrimento, é uma parte. Essa situação de repente é um momento, esse sofrimento é dado pelo plano espiritual para nós procurar uma instituição que o nosso coração goste. Não importa, não tem que falar nada de religião, de outras religiões. Se ele gosta ali na Internacional, vai. Ele quer na Universal, ele quer na Igreja Católica, ele quer na Budista. Ele se sente bem, a pessoa se sente bem, tá bom. Muitos chegam para mim e dizem, olha, eu não sou espírita. Se sente bem na tua religião? Perfeitamente, então fique nela. É aquilo que você gosta, é o teu exercício. E lá você pode, todas as religiões. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, Talmud,
a Torá, que é os preceitos religiosos judaicos, o Talmud, que são os preceitos sociais, e o Alcorão é a mesma coisa, é caridade e amor. Tem os malucos que inventaram. Eu conheço um mulá, um padre islâmico, né, que chama mulá. Ele fala, eu não sei quem que tirou da cabeça que explodindo criança e mulher, derrubando avião em prédio, vai para o céu. Então esse Deus não tem lógica. É um Deus assassino. Então não é. Então as pessoas tentam moldar, e tem na Bíblia, e tem no Evangelho do Espiritismo, que vocês pedem, a figueira seca. O homem pega uma árvore, ele vai moldando tanto que ele mata a árvore, a moldar a moda dele, e não como tem que ser feito na natureza. Então nós temos a obrigação nossa, diária, de nos moldar. Nós somos a figueira. Nós temos que nos moldar às leis do universo. Caridade, amor e a mais difícil, que é perdão. Então, e nós voltarmos para casa, a nossa casa também, o Chico falou uma coisa, a nossa casa, nós temos que praticar oração, porque uma casa feliz é uma casa que as paredes estão impregnadas de orações. Isso é uma coisa que nós temos que fazer. Não dá tempo para fazer o Evangelho, porque o Evangelho, cara, eu vou perder. Não, eu vou assistir a novela vai. Hoje vai ser presa fulano de tal, não sei o que lá, tal. Então, não vou, porque eu vou assistir a novela. Tem que hoje tem, você vê no YouTube, você vê depois, mas tudo bem. Mas a pessoa, ela se preocupa nas coisas mundanas dela e não se preocupa, digamos assim, de preencher com oração a casa. O nosso é sábado, todo sábado às 8 da noite. Qualquer festa, olha, o Evangelho é depois do Evangelho, a festa é depois do Evangelho do Zé. Qualquer um me convida sabe que sábado é depois das 8h30, 15 para as 9, porque antes é o Evangelho, há 36 anos, é de praxe. Então eu queria que vocês pensassem, refletir nessas 3 palavras: amor, caridade e perdão. E eu sugiro para vocês lerem o Evangelho na íntegra. E depois vocês vão ler 3, 4, 5, 6 vezes, vocês vão ver que a interpretação já começa a modificar, porque nós estamos modificando isso. E ler o Livro dos Espíritos. Tem 750 perguntas, não tem problema, né? 10 por dia. Você vai ver de onde nós viemos, por que das nossas animosidades, por que os desencarnes coletivos, por que uma criança morre. Então você vai entendendo o mecanismo, aí você vê que Deus é extremamente perfeito. Tá? O que eu deixo hoje é isso, é uma reflexão em relação de vocês, com as suas missões, com a sua família, com o seu serviço. E a hora que entrar no carro, hoje eu vou tentar não mandar ninguém para nenhum lugar. E todos nós, não tem jeito, é normal. Isso nós já estamos modificando. É como nós fôssemos um alcoólatra, que foi no Alcoólatras Anônimos, e vive dia a dia a chance de não beber. Não beber a maldade, não beber o egoísmo, não beber o orgulho. É difícil? É. Vai ter dia que nós vamos cair? Vai. Mas vamos levantar e fazer de novo. Tá? Então, eu acredito que todos aqui, vocês, já foram chamados. Tá? Então, exercitem isso. Para ganhar uma casinha que nem estava lá no céu e tal. Mas vai trabalhar, viu? Não pensa que você vai ficar naquela casinha olhando, contemplando. Pensa bem, você gostaria de ir para o céu, passar o resto da eternidade contemplando as nuvens? Eu não. Vamos lá para baixo, que é mais festivo, mais cheio de coisa. Não. Você pode ir para um plano bom, mas trabalho. Eu acho que o homem não consegue viver sem trabalhar. Não dá. E o homem não... E uma pergunta que eu faço para vocês refletirem: o homem está feliz para viver? O homem está bem para viver 24 horas feliz? Então é isso que eu deixo com vocês, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade e vamos fazer uma oração para dar continuidade, tomar os passes, para quem for passar com a gente lá também. Então vamos agradecer a Jesus primeiramente, a irmã Joana de Ângeles, mentora da casa, e os bons espíritos que nos acompanham, para que possamos continuar nessa harmonia, na paz, para que possamos
seguir os nossos caminhos com fé, determinação e protegidos. E quando chegarmos aos nossos lares, e todos os lares do planeta, que não falte harmonia, alegria, não falte o alimento, o teto, não falte o trabalho, não falte a saúde, para podermos dia a dia cumprirmos as nossas missões. Que o dia que chegarmos no plano espiritual, podemos ter completado a maior parte daquilo que prometemos. E encerramos, Mestre, com a vossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois só é seu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E todos fiquem em paz.